Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Irmãos, como o título deste sermão já indica, um monte foi o cenário onde Jesus pregou este sermão, à beira do mar da Galileia. Este monte ficou conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. E este sermão foi certamente o sermão mais famoso pregado pelo nosso Senhor Jesus. Não apenas por ter sido muito extenso, mas principalmente pela riqueza de ensinamentos práticos para a vida cristã que Jesus apresenta aqui neste sermão. Hoje nós vamos meditar na abertura deste grande sermão pregado por Jesus, onde ele apresenta as famosas bem-aventuranças. Mas antes de analisarmos as bem-aventuranças, vamos entender o que significa essa expressão repetida por Jesus 9 vezes aqui neste sermão. Bem-aventurados. Bem-aventurado aqui é equivalente a feliz. Ou seja, felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes. É esse o significado desta expressão. Irmãos, nós vivemos a era da busca pela felicidade. A filosofia prega que o propósito principal da vida é a felicidade. A humanidade vive uma busca constante e incansável pela felicidade. E não há nada de errado em buscar a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. O problema é quando isso se torna o maior propósito da vida do homem. E ainda, quando buscamos esta felicidade nas coisas erradas. Ou quando nós não compreendemos o que de fato significa felicidade. Então, nós nos contentamos com uma felicidade limitadíssima em coisas efêmeras desta vida, enquanto Jesus tem para os seus filhos alegria abundante. Alegria abundante para os seus filhos. As bem-aventuranças, então, elas vão fazer um contraponto à lógica humana do que significa ser feliz. Os que de fato são felizes segundo Jesus não são os que parecem ser felizes segundo o mundo. Veja, segundo Jesus, feliz é o pobre de espírito. Feliz é o que chora, veja isso. Feliz é o manso, feliz é o que é perseguido e injuriado por causa da justiça. O mundo valoriza o forte, o orgulhoso, o que é rico de dinheiro e de bens. Para o mundo, feliz é o que bebe todas as taças dos prazeres terrenos. É esta forma que o mundo define a felicidade. Mas Jesus vai ensinar aquela grande multidão, e a nós hoje, o que de fato, em que de fato consiste a verdadeira felicidade.
As bem-aventuranças, elas vão nos mostrar que a verdadeira alegria, irmãos, ela só pode ser vivida em Cristo. Outra coisa que nós precisamos notar aqui é que a felicidade não é apenas uma promessa para o futuro, para a vida vindoura, mas também para a nossa realidade presente. Veja que Jesus, ele diz aqui nesse texto que bem-aventurados são. Ele não diz que serão, ele diz que são. Ele usa o verbo no presente, não no futuro. Bem-aventurados são. Irmãos, porque muitas vezes cria-se uma ideia no meio cristão de que a vida cristã aqui na terra é só sofrimentos, tristezas, choros, gemidos, lamentos, lágrimas. Mas um dia, na eternidade, nós vamos poder finalmente ser felizes. Isso é um equívoco. Na eternidade, nós iremos desfrutar de felicidade em sua plenitude. Mas isso não significa que nós já não podemos ser felizes aqui e agora. A felicidade é para agora e não apenas para um tempo vindouro. Deus, Ele quer que os seus filhos sejam felizes. Até porque, irmãos, a nossa felicidade está nele. E quando nós somos felizes, nós estamos manifestando a nossa satisfação em Cristo. E também o nosso contentamento em Cristo, quando nem tudo vai bem. E nisto, Deus é glorificado. Então, a felicidade não é algo que está reservado apenas para a eternidade. Nós podemos ser felizes no caminho para o céu, e não apenas quando chegarmos lá. Mas um ponto importante aqui, para nós observar, é que a felicidade aqui, segundo Jesus, tem a ver com o ser e não com o ter. Bem-aventurados os que são. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, os que são mansos, os que são pacificadores. A alegria, portanto, não está em algo que você possui, mas está em algo que você é em Cristo. Nisso consiste a verdadeira felicidade, segundo Jesus. Então, dito isto, vamos observar então agora as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, versículo 3, diz assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre de espírito? E o que não significa ser pobre de espírito? Em primeiro lugar, irmãos, ser pobre de espírito não significa a pobreza financeira. Às vezes as pessoas fazem uma apologia à pobreza, né? Ah, o fulano é bem pobrezinho, mas esses é que são felizes. Irmãos, a felicidade não tem a ver nem com ser rico e nem com ser pobre. Tem pessoas pobres felizes e ricos depressivos, assim como tem pobres depressivos e ricos felizes. Então, essa pobreza que Jesus fala aqui não tem a ver com a pobreza financeira. Eu repito, a verdadeira alegria não está no que você possui e nem no que você também não tem. Então, esta pobreza não é a pobreza financeira. Também não é aquela pobreza de autoestima. A pessoa que se acha incapaz de fazer qualquer coisa, que se autodiminui, que sempre se acha inferior a todo mundo em tudo que ela faz, alguém com complexo de inferioridade. Não é esta pobreza de espírito, de autoestima, que Jesus está se referindo aqui, quando ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Então, o que significa ser pobre de espírito? É nós reconhecermos a nossa total e absoluta dependência de Deus. É nós chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer em troca da tua graça e da tua misericórdia sobre a minha vida. Senhor, eu reconheço que tudo que eu receber de ti é fruto da tua graça sobre mim, porque eu, Senhor, eu sou pobre. Eu não tenho nada para retribuir a tua bondade. Eu não tenho com que pagar pelo teu favor sobre mim. Como diz o salmista Davi, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. É isso que significa ser pobre de espírito. Irmãos, isso é ser pobre de espírito. Reconhecer que Deus é rico e nós somos pobres. Que Deus, Ele tem tudo
nós não temos nada, que tudo é dele, que tudo provém dele, que tudo é para ele, e portanto a glória será totalmente dele. Deus é rico e nós somos pobres. Tudo é dele, tudo pertence a ele. E este é o alicerce de todas as demais bem-aventuranças. Não tem como nós termos as demais características dos bem-aventurados se nós não partimos do ponto, irmãos, de que nós não temos nada, de que nós somos pobres, de que as nossas obras e virtudes não é o que faz Deus se mover em nosso favor com graça. Pelo contrário, é o nosso reconhecimento de total dependência, de total pobreza, que faz Deus se voltar para nós generosamente com graça e misericórdia. O homem que é pobre de espírito, ele coloca a sua total confiança em Cristo. E por isso ele é feliz, porque ele sabe que não será decepcionado. O homem que confia totalmente em Cristo, ele se alegra no fato de que ele não será confundido ao confiar no Senhor. Vejam, irmãos, Jesus rejeitou os fariseus, que julgavam ser ricos de virtudes e de méritos. Mas Jesus se compadeceu dos publicanos e pecadores que vieram até ele admitindo ser pobres, não ter nada para oferecer, não ter nenhuma virtude a apresentar, apenas o fato de que eram pecadores e estes alcançaram o favor de Cristo. Eles alcançaram. Jesus disse à igreja de Esmirna: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. Irmãos, quanto mais pobre de espírito nós somos, mais nós desfrutaremos da verdadeira riqueza em Cristo Jesus. Que sejamos pobres de espírito, para que possamos ser achados ricos em Deus, ricos diante de Deus. A verdadeira riqueza que somente em Cristo nós podemos achar. Que nós sejamos pobres de espírito, para que diante de Deus, assim como a igreja de Esmirna, nós possamos ser achados ricos espiritualmente. Então, essa é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, os que reconhecem a sua total dependência de Deus, os que reconhecem que não há nada suficientemente em suas mãos para retribuir o favor de Deus. Estes confiam totalmente em Cristo e por isso eles são felizes. Louvado seja Deus. Mas a segunda bem-aventurança, versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa talvez seja, irmãos, a maior contradição de felicidade, segundo Jesus, em comparação com a felicidade terrena. Para o mundo, feliz é o que ri, é aquele que dá grandes gargalhadas. Mas Jesus diz: felizes são os que choram. Irmãos, esse choro não é um choro natural. Muitas vezes nós choramos por coisas que Jesus não promete aqui consolo. Nós choramos por um bem que perdemos, por uma grande decepção, por um sonho que nós não realizamos. Não é para esse tipo de choro que Jesus está prometendo consolo aqui. Que choro é esse, então? O choro que Jesus promete consolo aqui, nas bem-aventuranças, é o choro de arrependimento. É o choro pelo pecado, o choro de tristeza pelo pecado. Irmãos, o pecado, ele quebra a nossa comunhão com Deus. E isso deve nos fazer chorar. E isso deve arrancar lágrimas de nós. Se você é alguém que não lamenta profundamente pelos seus pecados, isso não significa que você é tão santo ao ponto de não sentir necessidade de arrependimento. Não. Isso significa que você está longe de Deus. Porque quanto mais santidade houver em nós, mais nós iremos chorar pelos nossos pecados. Certamente, assim como Pedro, nós também temos negado Jesus muitas vezes. A pergunta é, assim como Pedro, nós também temos chorado amargamente pelos nossos pecados. Assim como Pedro, nós temos derramado lágrimas de arrependimento. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos dê lágrimas, irmãos. Não pelo sonho que não realizou, não pelo bem que se perdeu, não pela decepção amorosa, mas lágrimas de arrependimento.
lágrimas de arrependimento, lágrimas sinceras de um coração verdadeiramente arrependido diante de Deus. Que o Senhor quebrante os nossos corações em sua presença. O ímpio, ele se alegra com o pecado e até se orgulha dos seus pecados. Mas o filho de Deus, ele chora pelos seus pecados. Mas este choro resultará em consolo diante de Deus. Os ímpios se alegram pelo pecado agora, mas no inferno eles irão chorar amargamente. Mas os filhos de Deus, eles choram agora pelos seus pecados, mas serão eternamente consolados por Deus. Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Nós seremos consolados por Deus. Louvado seja Deus por esta gloriosa verdade. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. E no céu não haverá mais choro, nenhuma lágrima será derramada, porque a causa do nosso choro, ela já não existirá mais. O pecado terá sido aniquilado, e então nós iremos desfrutar de plena alegria com Deus para todo sempre. Não haverá mais choro. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, que bem-aventurados são os que choram agora pelos seus pecados, pois eles serão eternamente consolados por Deus. Um dia nós não iremos mais se entristecer pelo pecado. Um dia nós não teremos mais esse sentimento de tristeza, porque o pecado não fará mais parte da nossa rotina. O pecado terá ficado para trás. Os nossos olhos terão sido enxugados pelo nosso próprio Deus, e eternamente estaremos consolados na presença do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A terceira bem-aventurança, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, não é o valente que é feliz. Segundo Jesus, são os mansos. Nas palavras de Charles Spurgeon, essa mansidão aqui, ela não pode ser produzida naturalmente no homem, mas é fruto da obra do Espírito Santo em nós. Essa mansidão, inclusive, é citada por Paulo quando ele fala sobre o fruto do Espírito na carta aos Gálatas. Então, nenhum de nós podemos ser naturalmente mansos nesse sentido. Não é algo que você recebe de berço. Não é algo inerente à sua personalidade. Não é algo peculiar ao seu temperamento. Não é dessa mansidão que Jesus está falando aqui. Ser manso também não significa ser frouxo ou ficar impassível diante dos problemas da vida. Também não significa aceitar o mal sem lutar, e nem aceitar a injustiça para evitar algum conflito, ou ainda ser indefeso. Não é isso que significa ser manso. Essa é uma ideia que a sociedade tem de uma pessoa mansa, uma pessoa que não tem coragem de se impor diante de nada, alguém que se encurva diante das ameaças. Mas não é esse conceito de mansidão que Jesus usa aqui nesse texto. Se você olhar para a Bíblia, você verá que os mansos também foram homens corajosos, que enfrentaram grandes perseguições, mas nunca se intimidaram diante das afrontas. Muitos foram mortos brutalmente por causa da palavra de Deus, mas eles nunca recuaram do seu chamado. Jesus, ele é o nosso exemplo máximo. Ele mesmo se autodenominou manso. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso. Pois esse Jesus manso, ele pegou o chicote e expulsou aqueles que faziam negócios na casa de Deus. Ele virou as mesas dos cambistas e ordenou que eles se retirassem da casa de seu pai. Esse Jesus manso, e com muita coragem, ele foi injuriado, ele foi açoitado, ele foi preso e ele morreu na cruz em nosso lugar. Então ser manso não é ser medroso ou indolente diante da afronta. E Jesus é o exemplo máximo desta verdade. Então, ser manso também não significa manter a paz a qualquer preço. Há quem pense que ser manso é sempre estar de bem com todo mundo, em qualquer circunstância, sob quaisquer condições.
Não é isso, irmãos, que Jesus está dizendo aqui por ser manso. Na verdade, essa tentativa humana do politicamente correto, de tentar agradar a todo mundo, ou de ser neutro diante de qualquer questão, é um desastre moral. Porque, na verdade, irmãos, nós não podemos ser complacentes com o mal. Nós não podemos ser omissos diante daquilo que é iníquo. Nós não podemos aprovar ou aceitar aquilo que deve ser reprovado ou rejeitado. Então, ser manso não é sempre aceitar tudo, ser complacente com o erro, com o mal, para evitar qualquer conflito. Então, o que significa ser manso, afinal? Ser manso é ser submisso à vontade de Deus, sem retrucar, sem se opor, sem se rebelar contra Deus, mas aceitar a sua vontade, sem lutar, nos desarmando e nos submetendo totalmente à sua palavra. Isso é ser manso. Alguém que mesmo nas situações mais adversas, ele não se revolta contra Deus. Como foi Jó, por exemplo. Poderia ter se revoltado diante de todas aquelas adversidades que ele estava passando, perdendo tudo, a sua mulher o insultando a se revoltar contra Deus. Mas Jó era manso. Ele não se revoltou contra Deus diante da adversidade. Alguém que, como Paulo, mesmo nas situações mais desagradáveis, ele podia dizer: eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Isso é ser manso. Isso é ser manso aqui, segundo Jesus. Mas ainda, uma pessoa mansa é alguém que está debaixo do controle de Deus. A palavra manso, irmãos, na língua grega, ela é usada, por exemplo, para um animal que foi domesticado. Pense no animal selvagem, que foi adestrado ou domado. Ele é muito forte, e ao ser amansado, ele não perde a sua força. Mas agora, essa força será controlada para o bem, e não mais para a destruição. Então, ser manso não é ser fraco, mas é ter força sob controle. É usar toda a sua força, todo o seu potencial para o bem, para a edificação, e não para a destruição. Em Provérbios, Salomão diz que aquele que controla o seu espírito é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Ser forte, então, não é dominar os outros, mas é dominar a si mesmo, ou estar sob o domínio de Deus. Isso significa ser manso. Então, entre outras coisas, irmãos, este é o significado desta mansidão. Mas a quarta bem-aventurança, no versículo 6, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Percebam que Jesus aqui, ele usa duas necessidades vitais do ser humano: fome e sede. Ou seja, desejar esta justiça deve ser um desejo vital, fundamental de todo cristão. Fome e sede de justiça. Mas que justiça é essa que nós necessitamos, assim como o nosso corpo precisa de pão e de água? Eu vou apresentar essa justiça aqui em três aspectos, ou em três níveis. Primeiro, é a justiça espiritual. Que justiça é essa? É a justiça de Cristo, que é atribuída a nós quando nós cremos nele. Ou seja, é a justiça da nossa justificação. Os irmãos sabem muito bem que todos nós, outrora, estávamos debaixo de condenação. Nós pecamos contra Deus, transgredimos a sua lei, e o nosso salário, o salário do pecado, a recompensa que nós teríamos era a morte. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz. O pecado que era nosso, ele assumiu. E a justiça que era dele, agora é nossa também. Assim como o nosso pecado foi imputado a Jesus, a sua justiça também foi imputada a nós. Dessa justiça nós devemos ter fome e sede, porque a nossa salvação, ela depende dessa justiça, da justiça perfeita de Cristo. Não há justiça própria em nós que possa nos justificar diante de Deus. A única justiça que pode nos justificar diante de Deus é a justiça do seu amado Filho. Então ame essa justiça. Assim como o seu corpo deseja se alimentar de pão e de água, tenha fome e sede dessa justiça espiritual.
Mas ainda, irmãos, essa justiça, ela também é a justiça moral. Apesar da perfeita justiça de Cristo, ela ter sido imputada a nós ainda pecamos. Nós ainda desobedecemos a lei de Deus. Nós ainda agimos contrário à vontade de Deus, muitas vezes. Então, essa fome e sede de justiça é também quando nós desejamos praticar esta justiça. No sentido de fazer apenas o que é justo, ou seja, é o desejo sincero por santidade. É o anseio de fazer a vontade de Deus, de praticar a justiça que Cristo praticou por nós, em perfeita obediência a Deus. Então, o verdadeiro cristão, ele não se satisfaz apenas com o fato dele ter sido justificado por Cristo. Ele também deseja praticar esta justiça. Não para ser justificado. Isso só a justiça perfeita de Cristo pode fazer por nós. Mas porque nós fomos justificados, porque nós fomos salvos, então agora nós temos este desejo de praticar esta justiça, de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que pratiquemos esta justiça, ou seja, que vivamos em obediência a Deus. Então, um cristão que foi justificado pela justiça perfeita de Cristo, ele também deseja praticar essa justiça. Mas o terceiro aspecto dessa justiça é a justiça social. Irmãos, nós sabemos que o mundo está repleto de injustiças. Nós vivemos num contexto onde muitos homens se corrompem e para alcançar os seus interesses pessoais, muitas vezes, eles praticam grandes injustiças. Ao ponto de muitos inocentes sofrerem os danos no lugar dos verdadeiros culpados. Nós vivemos num contexto onde quem tem mais dinheiro e mais poder é quem manda na justiça. Os direitos do pobre muitas vezes é suplantado. Além disso, muitos tribunais que deveriam simplesmente julgar com justiça, eles se corrompem e julgam injustamente e corruptamente. Então, irmãos, isso, dentre outras injustiças sociais, deve nos incomodar também. Como cristãos e como cidadãos, nós não podemos olhar para as injustiças sociais e ignorá-las. O verdadeiro cristão, ele ama a justiça. Nós não podemos ser insensíveis diante das injustiças sociais, nem tampouco podemos ser omissos. Nós devemos ter fome e sede dessa justiça. O cristianismo, historicamente, ele foi responsável por grandes avanços sociais. Foi o cristianismo, por exemplo, quem encabeçou a luta pelos direitos das mulheres. O direito das crianças também é uma herança do cristianismo. A luta pelo fim do preconceito racial sempre foi uma bandeira levantada pelos cristãos. Então, o cristão, ele não pode ser alguém que diz assim, bom, não importa o que acontece aqui nessa terra, não importa se os governos humanos são corruptos, não importa se os mais frágeis estão sofrendo injustiça, eu não tenho nada a ver com isso não me interessa, meu negócio é com Deus e nada mais. Irmãos, se nós temos fome e sede de justiça, se nós amamos a justiça, então as injustiças sociais, elas devem nos incomodar bastante, a ponto de, se necessário, nós a denunciarmos. Isso é a justiça social. Então, esses são os 3 níveis dessa justiça que nós devemos ter fome e sede. Justiça espiritual, a justiça de Cristo, que é atribuída a nós para a nossa justificação. A justiça moral, que é o desejo sincero de todo cristão de praticar a justiça. A justiça que nós deveríamos ter praticado e Cristo praticou por nós. Agora, justificados, nós também devemos buscar praticar esta justiça. E também a justiça social. Mas aqui também a bem-aventurança, no versículo 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, essa é uma virtude que cada dia se vê menos entre os cristãos. Muitos têm a ideia de que se nós formos pessoas misericordiosas, os outros irão se aproveitar de nós. Os outros irão pisar em nós. Os outros irão tentar tirar vantagens de nós. Mas essas palavras de Jesus nessa noite: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Louvado seja Deus por esta bendita promessa. Agora entenda
Que Jesus não está dizendo aqui que se você for misericordioso com os outros, você receberá deles misericórdia. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que se você for misericordioso, você alcançará de Deus misericórdia. Pode ser que você pratique misericórdia a alguém e essa pessoa não retribua misericórdia a você. Mas certamente você alcançará a misericórdia de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. E no final das contas, irmãos, é dessa misericórdia que nós precisamos. Da misericórdia de Deus. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então, louvado seja Deus pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E a promessa de Jesus é: se você for misericordioso com os outros, ainda que eles não sejam misericordiosos com você, fiquem tranquilos, eu serei misericordioso com vós. Então, esta promessa de Jesus, ela é fiel. Irmãos, mas o que é essa misericórdia? O que significa misericórdia? Misericórdia é derramar o nosso coração na miséria do outro. É ver com os nossos olhos e sentir com o nosso coração a miséria dos outros e nos compadecermos deles. É se colocar no lugar do outro para sentir o que ele está sentindo e então praticar. Não apenas sentir, mas praticar a misericórdia a ele. Não adianta sermos pessoas apenas sentimentais, chorar pelas misérias dos outros, se entristecer e até se emocionar profundamente com as misérias das pessoas. É preciso agir, é preciso ajudar, oferecer um ombro, estender a mão, socorrer. Isso é misericórdia. É praticar e não apenas sentir. Irmãos, não é tão fácil sermos misericordiosos. Às vezes, nós nos sentimos sobrecarregados com os nossos próprios problemas. Mas o fato é que nós precisamos ser misericordiosos. Se você tem dificuldade nesse ponto, então ora a Deus. Faça como os discípulos, que quando foram confrontados por Jesus a perdoar os seus ofensores, eles disseram: Senhor, então aumenta a nossa fé. Senhor, a tua palavra nos manda praticar isso, mas é tão difícil, eu tenho tanta dificuldade, então aumenta a minha fé para que eu cumpra a tua lei, Senhor. Eu preciso obedecer, eu preciso praticar. Mas então, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão de Deus a misericórdia. Sexta bem-aventurança, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, essa bem-aventurança trata-se da essência da vida cristã. Ver a Deus é o ponto mais alto, mais elevado da vida cristã. Mas o que significa ser limpo de coração? Geralmente, quando nós falamos de coração, nós nos referimos apenas à parte das emoções e dos sentimentos. Mas a Bíblia, ela fala de coração numa perspectiva maior, se referindo não apenas aos sentimentos e emoções, mas também à razão, à vontade, à intenção, às inclinações e até mesmo o entendimento. Ou seja, essa pureza aqui, este limpo de coração que Jesus está falando aqui, essa pureza, ela deve atingir todos os corredores da nossa alma. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos, o que nós fazemos, tudo em nós. Isso é o que significa ser limpo de coração. O problema, meus irmãos, é que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E também diz que é do coração que procede toda maldade. A mentira, o engano, a corrupção, a adultério, a difamação, tudo procede do coração. Então, em primeiro lugar, não confie no seu próprio coração. Ele não pode por si mesmo ser bom e totalmente limpo. O mal, ele não atinge o coração do homem por causa do ambiente ou das circunstâncias à sua volta. Não, o coração do homem ele já é mau em si mesmo. Talvez as circunstâncias apenas o estimulem, mas o coração do homem ele já tem em si mesmo a capacidade de praticar toda espécie de mal. O coração do homem é enganoso. Portanto, o homem ele não é o produto do meio, como prega a nossa sociedade. O nosso principal problema, ele não está fora de nós, à nossa volta, as pessoas, as circunstâncias. Não! Nosso principal problema, irmãos, ele está dentro de nós. O coração do homem é enganoso. Lembre-se,
que a queda do homem aconteceu no jardim do Éden. Era um paraíso para o homem viver. Não havia nada desfavorável ao homem ali que o instigasse a pecar. E mesmo assim, o homem pecou. E ele pecou quando ele ainda não era um pecador. Imagina nós, que já herdamos o pecado de Adão, que já somos pecadores por natureza. Então, irmãos, só há uma maneira de nós sermos limpos de coração. É através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. É através da obra do Espírito Santo em nossos corações. Desta maneira, nós seremos limpos de coração. De outra maneira, por nós mesmos, nós não alcançaremos este padrão. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo trabalhando em nós continuamente. Só então nós seremos limpos de coração. Nunca seremos 100% limpos de coração aqui nessa terra, porque o pecado ele ainda habita no nosso coração. Mas nós seremos santos, que não significa ser impecável, mas separado do pecado. O pecado não domina mais o nosso coração. Nós agora conservamos o nosso coração limpo, porque aquele que agora vai habitar no nosso coração, ele é santo, santo e santo. Então o nosso coração precisa ser limpo para a habitação do nosso Deus, através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Por isso que nós precisamos ser limpos de coração. Sétima bem-aventurança, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, a Bíblia começa com paz no Éden e termina com paz na eternidade. O pecado ele interrompeu a paz no jardim do Éden, mas na cruz, Cristo, ele restabeleceu a nossa paz com Deus, nos reconciliando com Deus. Mas esse lapso entre o Éden e a eternidade faz com que vivamos hoje num mundo carente de paz. Então, esta mensagem ela se torna necessária para os nossos tempos. Porque o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, é um mundo carente de paz. Alguém já disse que a história da humanidade é a história das guerras. Então, essa bem-aventurança é muito pertinente para os nossos dias. É uma mensagem mais do que urgente para este mundo em que nós estamos vivendo. Antes da queda, o homem desfrutava de perfeita paz com Deus, mas após a queda surgiu um conflito entre o homem e Deus. Esse conflito, ele também passou a existir entre o homem e os seus semelhantes, ou seja, entre o homem e o homem. E por incrível que pareça, irmãos, esse conflito, ele também passou a existir no homem consigo mesmo. Há um conflito interno que o homem enfrenta consigo mesmo. Entre o homem e Deus, entre o homem e o homem, e do homem consigo mesmo. Ou seja, o homem é um ser em conflito. O homem está em constante guerra. Então, nós vemos aqui a necessidade urgente que o homem tem desta paz, que o mundo tem desta paz. Alguém escrevendo sobre a realidade americana, ele disse que em Washington tem inúmeros monumentos à paz. Depois de cada guerra se constrói um monumento à paz. De maneira que essa paz nada mais é do que aquele breve momento na história em que todos param para recarregarem novamente as suas armas. Não é esta paz que Jesus está se referindo aqui. Esta não é a paz que Deus ele dá aos seus filhos. Vamos entender então que paz é esta. E vamos entender também o que não é essa paz. Primeiro, essa paz, ela não é a ausência de conflitos. É errado, irmãos, pensarmos em paz como a ausência de conflitos. Não é certo nós definirmos uma pessoa pacificadora por ela nunca entrar em conflito com nada e com ninguém. Jesus, ele nunca evitou um conflito quando necessário. Inclusive, ele foi morto também por isso, porque ele confrontou. Jesus confrontou. Ele confrontou o erro, ele confrontou o engano religioso, o pecado dos fariseus, o pecado dos saduceus, o pecado de Herodes, dos líderes religiosos da sua época. Então, essa paz não é uma paz a qualquer preço. Ela não significa ausência de conflito. Essa paz também não é uma trégua. Não é um momento de paz, um período de paz, um tempo de paz. Ou uma paz
parcial, ou um intervalo entre uma guerra e outra. Não é isso que significa esta paz, mas é uma paz plena e absoluta. É esta paz que Deus ele dá aos seus filhos. Esta paz, ela também não é aquela ideia de se calar diante do erro, do pecado, da corrupção, das injustiças, para que não haja guerra, para que não haja conflito. Por mais que isso promova uma certa paz, mas não é a verdadeira paz. Não é esta paz que Deus ele promete aos seus filhos. Esta paz, ela pode até evitar uma guerra, mas ela nos torna coniventes com o erro. Não é essa paz que Jesus ele fala aqui em relação aos seus filhos. Neste caso aqui, irmãos, é preferível um conflito. Se for uma paz para nós ocultar o erro, ocultar o engano, o pecado, a corrupção, as injustiças, é melhor o conflito. É melhor o conflito pela verdade. O conflito através da palavra de Deus, em busca da justiça, do que uma certa paz por conivência com o erro, com o engano e com o pecado. Mas ainda esta paz, ela não pode existir às custas da verdade, ou em detrimento da verdade. Se o conflito ou a guerra, ele for causado por causa da verdade, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, então ela é melhor do que a paz pela omissão da verdade. Como disse Martinho Lutero, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Nos versículos finais desse texto, Jesus vai dizer que por causa da justiça, nós seremos perseguidos. Então, irmãos, nem sempre é possível a paz. No que depender de nós devemos ser pacificadores, promotores da paz, mas nunca às custas da verdade de Deus. Nunca às custas da verdade do Evangelho de Cristo. Hoje nós vivemos um cristianismo muito frágil, porque no afã de promover essa paz, as pessoas estão sufocando a verdade e pregando o que é conveniente as pessoas ouvirem. Irmãos, nós não podemos maquiar a verdade, ou até sacrificar a verdade, em nome desta paz. Esta não é a paz que Jesus pregou aqui no seu sermão. Não existe paz verdadeira a parte da verdade, fora da verdade. Mas agora eu quero pensar com vocês também sobre um grande obstáculo a essa paz entre os irmãos. Vamos sair um pouco da relação de paz entre a igreja e o mundo, que ela é quase impossível. E vamos pensar agora na nossa paz, na paz entre os irmãos, que no nosso caso aqui, irmãos, essa paz, ela é necessária, ela tem que acontecer, ela tem que existir. Mas existe um grande obstáculo a essa paz entre os irmãos, que é a semeadura da contenda. Irmãos, não há nada mais nocivo no meio cristão do que a semeadura de contendas entre os irmãos. Um piedoso puritano do século XVII, ele disse certa vez que a pessoa que semeia contendas é o correio oficial do diabo. Aquela pessoa que acende o fogo da contenda e ainda assopra as brasas para que o fogo se espalhe entre os irmãos. Então, irmãos, em nome de Jesus, não seja você um semeador de contendas, seja você um pacificador, alguém que promove a paz e não a contenda entre os seus irmãos. E se alguém trouxer uma palavra maliciosa para tentar causar uma intriga, uma confusão, uma contenda, seja você aquele que vai trabalhar para aportar, para cancelar esta obra maligna no meio do povo de Deus. Seja você o que vai cancelar o fluxo da contenda e promover a paz entre os irmãos. Irmãos, nós somos chamados para sermos ministros da paz e embaixadores da paz. Jesus disse aos seus discípulos que ao chegarem numa casa, eles declarassem naquele lugar: paz seja convosco. Que coisa boa, irmãos, quando nós chegamos num lugar e levamos paz às pessoas que ali estão. Paulo diz aos romanos: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Portanto, não sejamos semeadores de contenda, mas sejamos pacificadores. Este é o nosso ministério. Para isso fomos chamados à paz. Salomão diz em Provérbios que como o abrir de uma represa, assim é o começo de uma contenda.
Você já viu como começa o rompimento de uma represa? Muitas vezes é um pequeno furo, uma pequena brecha no concreto. Mas se aquela pequena brecha, aquele pequeno furo, ela não for resolvida, ela pode causar um grande rompimento, que irá causar uma grande catástrofe e trazer prejuízos e mortes. Assim também é o começo de uma contenda, segundo Salomão. Às vezes um problema pequeno, facilmente administrável, pode tomar grandes proporções e trazer consequências terríveis para a igreja. Às vezes você pode pensar assim, é só uma fofoca, todo mundo faz isso, não sou só eu. É só um desabafo, não vai trazer nenhum dano. Aí às vezes esse algo pequeno que poderia ser evitado no começo, se transforma numa grande contenda quase que irreparável. Portanto, irmãos, tenhamos muito cuidado para não estarmos muitas vezes até de forma meio inconsciente semeando contendas entre os irmãos. Sejamos pacificadores. Este é o ensino de Jesus aqui em seu sermão. Quando nós nos tornamos pacificadores, nós refletimos o caráter de Cristo em nós, porque Ele é o príncipe da paz. Ele disse, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. A igreja do Senhor, ela deve ter esta paz, a paz de Cristo que foi dada a ela. Esta paz, ela precisa reinar entre os irmãos, ela precisa reinar em nosso meio. Jesus orou ao Pai para que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. Ou seja, para que nós vivêssemos a verdadeira unidade da fé, para que vivêssemos em paz uns com os outros. Bem-aventurados os pacificadores. Louvado seja Deus. Mas em último lugar, irmãos, para nós finalizar, nós vamos ler os versículos 10 a 12, que trata de um mesmo assunto. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, humanamente falando, é quase incompreensível associar perseguição com felicidade. Parece uma grande contradição que Jesus está afirmando aqui. Mas Jesus nos ensina que na perseguição por causa da justiça, na perseguição por causa do seu nome, sim, é possível nós desfrutarmos da mais verdadeira alegria aqui nesta terra. É possível. Jesus, ele já tinha deixado este alerta. Se vocês, se vos odiarem por causa do meu nome, saber que antes de odiar a vocês, eles odiaram a mim. Antes de perseguir a vocês, eles perseguiram a mim. Jesus disse também, se vocês fossem do mundo, o mundo não vos odiaria, mas porque eu vos escolhi do mundo, então ele vos odeia. Então, o mundo odeia a igreja à medida que ela está refletindo Cristo, à medida que ela reflete o caráter de Cristo. Historicamente, irmão, sempre que a igreja se portou fielmente, ela foi perseguida. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, todos aqueles que desejarem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Serão perseguidos. Por isso, irmãos, que nós devemos nos alegrar, mesmo nas perseguições. Pois a perseguição por causa de Cristo, ela indica que, de fato, nós estamos sendo fiéis discípulos de Jesus. Por isso que em Atos 5, quando os discípulos saem do Sinédrio, depois de terem sido afrontados pelo Sinédrio, o texto diz que eles saem exultando de alegria por terem se achado dignos de sofrerem por causa de Jesus. Eles se alegram no fato de estarem sendo perseguidos, de estarem sendo injuriados e açoitados por causa do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mas observem também que essa perseguição não é apenas física, com açoites e martírios, mas ela também acontece através da injúria e da difamação. Hoje, irmãos, a igreja continua sendo perseguida fisicamente, em muitos lugares, mas não se engane, há uma perseguição abrangente de difamação à igreja de Jesus Cristo. O mundo, ele quer desqualificar a igreja.
Eles zombam da nossa fé, eles atacam a nossa fé, eles tentam a todo custo calar a nossa voz, calar a nossa pregação, eles tentam destruir os nossos valores e os nossos alicerces. Jesus diz aqui no versículo 11 que eles vão nos injuriar e eles vão mentir a nosso respeito. Isso é perseguição. Isso é perseguição. Eles querem denegrir a nossa honra, manchar a nossa imagem. E eles vão fazer isso através da injúria e através da mentira. Essa perseguição, ela existe em nosso país. E não somente aqui, mas em muitos lugares e mundo afora. Mas quem são, irmãos, esses perseguidos aqui que Jesus se refere nesses últimos versículos? São aqueles citados nos versículos anteriores por Jesus. São os pobres de espírito, são os que choram pelos seus pecados, são os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores. Estes irão sofrer perseguição por causa da justiça. Quando você encarna o caráter de Cristo, então o mundo não pode aceitar você. Então ele persegue você, ele odeia você por causa do caráter de Cristo que está em você. Você será perseguido. Não foi isso que aconteceu com a igreja primitiva? Todos os apóstolos de Jesus, exceto João, foram martirizados por causa de Jesus. Muitos cristãos foram açoitados, torturados, crucificados, decapitados, queimados vivos e muitos outros tipos de morte cruéis. Tudo isso por causa de um nome. Por causa do nome de Jesus Cristo. Por causa do nome de Jesus. Hoje nós vivemos tempos estranhos, onde os cristãos eles querem ser estrelas, astros, celebridades. Muitos cristãos estão em busca de fama. Eles querem ser reconhecidos e aceitos por este mundo que perseguiu, rejeitou e matou o seu Salvador. Irmãos, mas para nós finalizar, qual deve ser o nosso comportamento diante da perseguição? É a última coisa que Jesus diz: exultai e alegrai-vos. Você consegue assimilar isso? Diante da perseguição, a palavra de Jesus para nós é: exultai e alegrai-vos. Eu repito, veja a reação dos apóstolos de Jesus. Depois de serem açoitados pelo Sinédrio, eles saíram saltando de alegria. Não pelos açoites, não pelo sofrimento em si, mas pela causa do sofrimento, pela razão da perseguição. Eles sabiam que tudo aquilo estava acontecendo tão somente por causa do nome de Jesus. E então eles se alegram por se acharem dignos de sofrer por causa de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, por mais que o mundo nos persiga, o que ele pode tirar de nós? O que ele pode tomar de nós? Ainda que ele tirasse tudo de nós, a promessa de Jesus aqui para nós é: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Isso o mundo não pode nos tirar. Louvado seja Deus, porque isto o mundo não pode tirar de você, cristão. Destes perseguidos por causa da justiça, Jesus promete: Deus é o reino dos céus. Louvado seja Deus. Um cristão primitivo foi preso, insultado pelo imperador a negar Jesus. E caso ele não negasse, ele seria banido da sua pátria. Sabe o que o cristão respondeu ao imperador? O senhor não pode fazer isso, porque a minha pátria, ela não está aqui. A minha pátria está no céu. O imperador então respondeu para ele: se você não negar o nome de Jesus, nós iremos saquear todos os seus bens. E aquele cristão respondeu: isso também o senhor não pode fazer, porque o meu tesouro não está aqui. O meu tesouro está no céu, escondido em Deus. O Senhor não pode encontrar. Irmãos, o mundo pode tirar tudo de nós, mas ele não pode tocar na herança que nos está preparada no céu. Jesus disse: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Louvado seja Deus por isso.
É por isso que mesmo na perseguição nós podemos nos alegrar, porque o mundo ele não pode nos tirar essa herança que está reservada no céu para os filhos de Deus. Se alegre nisso hoje, querido cristão. Você tem uma herança do céu que o mundo não pode roubar de você. Ainda que o mundo saqueie todos os nossos bens, ainda que eles tirem tudo que nós possuímos aqui nesta terra, há um tesouro no céu, escondido em Deus, que um dia cada um de nós iremos desfrutar. Louvado seja Deus. Então eu finalizo aqui, dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.